debates de hoje. Mas antes tem alguns recadinhos para vocês. A gente, na hora dos debates e palestras, vocês podem interagir pelo Twitter, tá? Com a hashtag Blogando2014. Isso? Blogando2014, tá? E também o evento está sendo transmitido pela web. É uma parceria nossa com a TV Unesp, tá bom? E agora eu convido aqui o Diego, que vai começar. Pedir para você se apresentar. Bom dia, pessoal. Sou o Diego, sou do Brasil Post, não sei se vocês conhecem. É um site novo da editora Abril, uma parceria do Huffington Post, que é o maior jornal digital do mundo. O único que ainda tem mais audiência que o BuzzFeed, internacionalmente. Site de conteúdo, né, não de rede social. E é a parceria da Abril com o Huffington Post. Nós somos a 10ª praça do Huffington Post no mundo. E eu sou editor de notícias, trabalho com internet há 5 anos e com hard news jornalismo há 10 anos. A palestra é sobre a mudança na rotina produtiva das redações e da produção de conteúdos, como os conteúdos são agora com o uso da internet e das redes sociais. E fiz mestrado em mídias digitais na University of Sussex, na Inglaterra, então vou trazer aqui para essa palestra tanto o meu know-how de mercado mesmo, de produção de conteúdo, quanto o conhecimento acadêmico que eu tenho para entender essas mudanças que a nossa profissão está passando. Acho que tem jornalista aqui? Quantos jornalistas tem aqui, ou estudante de jornalismo? Tá, legal, significativo. Então vão entender a minha língua. Tem que ficar aqui no meio, desculpa. Mais para cá? Tá ótimo, tá bom aqui? Desculpe. Pode começar? Pode começar? Vamos lá, então. Pode passar. A palestra vai focar muito na mudança da notícia entre memes, tweets, faces e fakes. Eu vou apresentar esse conceito de jornalismo 2.0, que tem relação com a Web 2.0, que foi um conceito cunhado em 2005 sobre a mudança da concepção da internet, ou o potencial da internet para as relações entre internautas, computadores, colaborativismo e tal. Pode passar, por favor. Então, a gente vai falar sobre o conceito e contexto de redes sociais bem brevemente, porque acredito que vocês estejam já bastante antenados sobre isso. Vou trazer esse conceito do jornalismo 2.0. Vou tratar de como é a pauta digital, quais são as pautas, a origem de informações que a gente tem. Vamos abordar a curadoria de conteúdos, que é um dos pontos mais importantes do jornalismo digital. Pode passar, por favor. Vou mostrar para vocês as várias etapas da apuração nos meios digitais, focados exatamente na internet, nas redes, como que a gente usa as fontes online e quando que a gente recorre às fontes offline, já que a gente é um veículo que nasceu na internet, somos totalmente digitais, a gente geralmente apura só com o digital, mas também utiliza o offline. Trataremos de perfis oficiais e fakes profiles, memes virais. Pode passar, por favor. A linguagem da web, que vocês também sabem bastante. Como que essa linguagem faz a gente ter uma redação diferenciada no nosso veículo, especificamente. Também vou tratar da edição jornalística para viralizar conteúdos e falar um pouco, brevemente, sobre o perfil do jornalista 2.0. Imagino que vocês tenham interesses. A palestra ela já tem, ela tem uma linha lógica e acho que é muita informação, então vocês podem me interromper se vocês tiverem dúvidas ao longo da palestra. Podem fazer a intervenção de vocês. Tem bastante exemplo ilustrando para vocês como está essa mudança do jornalismo. Então, as redes sociais, eu gosto dessa definição da Dana Boyd, que diz que as redes são, na verdade, tanto espaço quanto coletivo. Ela está organizada por meio de uma arquitetura de participação. Então, toda a rede você tem o seu perfil, a sua lista de amigos e elementos de conversação, que pode ser o botão da curtida, pode ser o espaço para você comentar. Então, sendo que temos aí esses amigos com instrumentos conversacionais, amigos que nem sempre são amigos, mas enfim, pessoas em rede, e dentro de um mesmo espaço, uma mesma plataforma, elas formam um coletivo, então elas são públicos em rede. Então, quando os telejornais principalmente falam, nas redes sociais falaram isso e aquilo, na verdade, nas redes sociais somos todos nós, né? Todos, vocês, estudantes, pais, amigos, todo tipo de gente, são os networked publics. Pode passar, por favor.
A rede é horizontal, em tese todos estamos no mesmo patamar, não estamos falando de estrutura vertical top-down, tipo TV Globo, telespectador, mesmo Editora Abril, leitor. Todos estamos na mesma plataforma, então pode haver um imediato contato do leitor com o veículo. É conversacional, a gente pode conversar sobre o que está sendo dito e dado pelo veículo de comunicação, participativo e autoral. Os públicos em rede, que somos todos nós, jornalistas ou não, leitores também. Temos voz, as pessoas escrevem, postam, blogam, tweetam, não necessariamente são jornalistas, não necessariamente estão na grande mídia, compartilham o que lhes interessa e decidem, mandam, são os donos. É para os públicos em rede que os veículos de comunicação têm que falar. Muitos já estão antenados a isso, outros ainda acreditam que é o leitor, que eu não vou dizer passivo, mas o leitor que só se comunicava por meio da carta ao leitor uma vez por, sei lá, mês, para uma edição de revista. Agora fala imediatamente esse público com o veículo de comunicação. Pode passar. Então, redes sociais podem ser o coletivo, que é justamente isso, um evento marcado pelo Facebook, mobilização, não vai ter Copa, não vai ter final. E tá bom aqui? Ótimo. É o mesmo grupo coletivo que está se organizando nas redes, ele vai para as ruas. E redes sociais podem ser o espaço, quer dizer, o espaço em que a presidente do país vai lamentar a derrota da seleção brasileira pelo 7-1. Houve a notícia e já temos a presidente, o principal expoente político da nação, tratando lá. Antes, esse desabafo não seria no Twitter, o desabafo seria um quebra-queixo, seria uma coletiva, seria a presidente está saindo do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto, e aí os jornalistas correm atrás dela, presidente, como que a senhora viu a derrota do Brasil e tal. Então hoje já o Twitter é o espaço para a notícia. Pode ir para o próximo. Então é o espaço justamente em que temos aí, a notícia ela é imediata. Temos a Bruna Marquezine, agora já ex-namorada do Neymar, lamentando quando ele foi praticamente agredido em campo, né, foi ferido em campo, e consolando ele. Essa foi a notícia que a gente deu. Bruna Marquezine consola o Neymar fora da Copa. Seu sonho vai ser realizado, não acabou. Então, a rede social, que é esse conceito que eu estou trazendo para vocês, que vocês já estão cientes, de público em rede, é maior que uma mídia social. A gente não está falando que a rede social é o Facebook, ou é o Twitter, ou é o Google+. A rede social é muito maior que a mídia social. A gente está falando para públicos conectados. Para cada rede, especificamente, para cada mídia social, a gente vai ter uma linguagem particular. Jornalismo 2.0 é esse o conceito que eu quero trazer para vocês. É isso que a gente faz todos os dias no Brasil Post, que outras redações já têm feito. É o jornalismo, então, praticado por meio de processos horizontais de apuração, produção e distribuição da notícia, viabilizado pelas mídias digitais e redes sociais. É nesse espaço em que o jornalista e o leitor internauta, que são todos aqueles que estão ali acompanhando, tratando, que não necessariamente são leitores de jornal ou leitores de site mesmo, eles ocupam a mesma posição e decidem juntos o que deve ser notícia. Como que é isso? Se está todo mundo assistindo a partida do Brasil com a Alemanha, e aí várias coisas começam a acontecer durante a partida e as pessoas comentarem, isso pode ter o status de notícia porque é uma conversa muito frequente, porque é um tópico que está sendo bastante recorrente nos diálogos, e por isso vira um conteúdo relevante e ganha o status de notícia. Então não é que o leitor vai decidir com o jornalista, olha, vamos tratar agora de... Essa é a notícia, jornalista. O jornalista tem que captar quais são as conversas que estão rolando justamente para tratar delas no seu veículo. Então a pauta pode estar no Facebook, como isso aqui que foi do ano passado, um encontro entre o Aécio Neves e o Eduardo Campos no aeroporto. Ambos já seriam presidenciáveis, já se sabia disso, e o Aécio publicou essa foto aqui. Poderia muito bem, para quem estava acompanhando a página do Aécio no Facebook naquela época, com menos afinco, né, os jornalistas estavam acompanhando do que agora, isso poderia gerar uma notícia, né, que é o encontro dos presidenciáveis no maior clima de amigável. Pode ir. A Marina Silva, anteontem, esclarecendo o vídeo em que o Lula disse para votar em Marina, que na verdade é uma candidata de Goiás. Você vê que foi isso, no mesmo dia em que o vídeo estava viralizando, aí o PT já disse que ia recorrer ao TSE para reclamar da montagem fraudulenta, e aí a campanha da Marina Silva vai para o digital, por meio do Facebook, esclarecer
e dizer que é tosco mesmo e fraudulento o vídeo, que não tem nada a ver com isso. Aí você vê assim, 1.900 compartilhamentos. Quer dizer, a pauta está dentro do Facebook. Um evento pode ser a pauta, né? Então, tanto não vai ter Copa, todos os protestos, a gente cobriu muito, não só a gente, como vários veículos de comunicação. A gente acompanhava sempre essas páginas de frentes independentes ou de Comitê Popular Anticopa, Comitê Popular da Copa, justamente para saber quando que haveria esses eventos para a gente acompanhar. A pauta pode estar no Twitter, então uma brincadeira entre bancos e correntistas pode virar notícia, ainda mais se eles usarem rimas, justamente para responder ao consumidor. Essa é uma pauta de consumidor. O Twitter estava, possivelmente, em dúvida sobre em que banco ele abriria a conta dele, e o Santander fez uma brincadeirinha. Logo, virou matéria na Folha de São Paulo. Para conquistar cliente, bancos fazem batalha de rimas em rede social. A pauta pode estar no Twitter, não necessariamente uma pauta de consumo ou de política, mas uma pauta policial, que é esse caso que vocês devem lembrar, de 2010, também nas eleições passadas, em que uma menina postou tweets racistas e xenófobos contra nordestinos, porque foi no Nordeste em que a Dilma teve o maior percentual de eleitores. E esse caso ganhou muita visibilidade, porque poderia ser um tweet de uma pessoa qualquer para a rede dela. Eu não lembro se o perfil dela era fechado, mas logo o tweet foi extremamente retweetado e houve aquele confronto de correntes pró-nordestinos e as pessoas contra mesmo, eram xenófobas. Virou uma questão de comportamento de sociedade. A pauta pode estar no Instagram. Antes eu trabalhava no R7 e a gente não tinha sucursal em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que foi onde aconteceu esse episódio com a fumaça. Foi uma fumaça gigante. Eu lembro que eu vi na TV Globo, o G1 tinha uma sucursal lá próximo, e tinha dado a notícia, a gente não tinha nem na televisão, porque geralmente a gente pegava lá na Record os frames da notícia na TV para dar na internet. E aí, a primeira coisa que eu pensei é, vamos para o Instagram para ver se tem pessoas lá. Então, usei a hashtag São Francisco do Sul, fumaça, incêndio e tal. E aí fui por geolocalização, conseguimos um monte de fotos. Demos primeiro que o G1, que poderia usar as imagens da TV Globo para fazer a galeria deles. Quer dizer, a pauta está no Instagram. Evidentemente, vi primeiro em outro veículo, mas a gente foi atrás de imagens nas redes sociais, que é onde os públicos em rede estavam chocados postando as imagens dessa fumaça. Logo, depois ainda estava no Estadão. Pode passar, por favor. E a pauta também pode estar no YouTube, como eu falei para vocês, esse vídeo aí do Lula, que gerou essa resposta da Marina Silva. Só esse vídeo já pode gerar uma notícia. No momento em que tem tanto militantes do PT compartilhando, militantes do PT criticam um vídeo, suposto vídeo em que Lula pede para a Marina ser eleita, pede votos para a Marina. Quanto do outro lado, né, que são marineiros compartilham um vídeo de Lula pedindo votos para a Marina, mas é uma Marina senadora. E não só os vídeos que são de coisas sérias, mas os vídeos, os virais. Se tem um vídeo que está fazendo maior sucesso e a gente percebe que existe uma tendência de pessoas conversando muito sobre esse vídeo, ou é mesmo um vídeo divertido, isso também pode ser incorporado à rotina produtiva da notícia. Pode passar. Curadoria de conteúdos. Esse tema é muito importante porque hoje as redações, vocês devem saber, elas estão enxugando cada vez mais. Tivemos várias demissões aí recentes. Terra, na própria Abril, o Grupo RBS, uma demissão gigante. Então, hoje não se buscam apenas jornalistas, mas curadores de conteúdo, porque tem um overflow de informação. A gente bombardeado por um monte de dados, informação e tal. E o curador ele tem que selecionar o que há de melhor em todos os veículos, ou em vários blogs, redes, justamente para apresentar para o leitor. O Huffington Post, que é o jornal do qual eu faço parte, esse é o americano, é o grandão, ele foi um dos primeiros a apostar dentro do mainstream em curadoria. Quer dizer, a gente pega pedaços de vários veículos para fazer a notícia atribuindo a esse veículo.
muitas vezes, tanto o Huffington Post quanto o Brasil Post, a gente pode manchetar, você clica, o cara vai para a Folha de São Paulo, ou vai para o G1, ou vai para o R7, ou vai para o Terra. Por quê? Porque a gente acredita que, até porque somos internet, a informação não nos pertence, a pessoa não precisa ficar só na nossa plataforma. Claro que a gente precisa do tráfego, mas acreditamos que vamos ter mais credibilidade linkando para a fonte original da informação do que pegando só a informação para a gente. A gente pode fazer isso também, pegando assim, né, atribuindo e tal. Mas, muitas vezes, a gente também, você clica na manchete do Brasil Post e você vai para a Folha de São Paulo, que tem a melhor informação do momento, por exemplo. Isso é uma curadoria que se baseia em agregação. Primeiro, a gente vai acompanhar determinados veículos, fazer o monitoramento dos tópicos, justamente para saber quem está falando o quê, como selecionar isso da melhor forma possível. Faz a atribuição e a hiperlinkagem, que é dizer quem está dizendo isso. Isso aqui é o G1 que está dizendo. Isso aqui é o blog tal que está dizendo. Isso aqui são os grupos tais no Facebook. E a curadoria ela usa vários recursos. Então, vídeos do YouTube também fazem parte dessa curadoria. Você está construindo uma reportagem mais consistente, multimídia, você usa vídeos também. Pode passar, por favor. Então, tá tudo bem? Tá ok? Vou para a apuração agora, se vocês podem perguntar. Quando existe um caso muito forte, a gente começa a acompanhá-lo pelas redes também. Isso estou falando do Brasil Post, mas já os grandes portais no R7 a gente fazia isso, justamente para ver o que as pessoas estão falando especificamente sobre casos. Então, um que chocou bastante São Paulo no ano passado foi o do menino Marcelinho, que, segundo o Ministério Público e a polícia, matou a família. E havia esse grupo muito forte que dizia, que vinha com a contratese de que não tinha sido o Marcelo Eduardo Povo. Pode passar. E ficávamos muito atentos ao que as pessoas estavam falando, pois acreditávamos que se houvesse alguma testemunha, possivelmente a pessoa não ia dar a cara a tapa, mas o amigo do amigo poderia falar. Claro que nisso poderia haver boatos, mas, por exemplo, a gente se deparou com comentários gigantes como esse, em que se um jornalista pensa, se dois jornalistas pensam melhor do que um, se você tem um leitor que está falando, olha só todas as dúvidas desse caso, e isso assim, há 3, 4 dias do caso, você percebe que você pode se apropriar disso para a sua pauta ser melhorada e para você mesmo levar essas questões para as fontes. Você está, como o jornalista deve fazer, intermediando esse papel entre fonte e leitor, sendo que o próprio leitor já te disse imediatamente, olha só quais, pelo menos, as 10 dúvidas escabrosas sobre esse caso. E, claro, sempre que um grupo tem uma expressão grande, passa de um determinado número de seguidores, ele acaba virando notícia por causa disso. Então, se existe um grupo, inclusive faz manifestação, que vai para a rua dizendo que, olha, a contratese não existe, a culpa não é do Marcelinho, isso também pode virar notícia. Essa notícia aqui é do R7, foi publicada no ano passado. A Boate Kiss, eu gosto sempre de contar esse exemplo, porque ela mostra justamente como é a apuração em tempos de online, e ainda mais se você não tem tantos recursos à disposição. Se não me engano, foi 8 da noite que a gente recebeu, eu estava de plantão no dia da tragédia, a lista das vítimas, os nomes das vítimas. E como todo site, você publica, né? Você publica e tal. Então, eu teria que contar quem eram essas vítimas. Eu sabia que os outros sites iam fazer galerias, né? Iam mostrar quem eram essas vítimas. Eu tinha que pensar como que eu vou fazer isso. Não tinha como... para quem que eu ia ligar para dizer, essa pessoa é essa pessoa? Porque possivelmente, como grande parte era estudante, era Santa Maria, né, cidade universitária, eu sabia que a boa parte estaria no Facebook. Como dizer que aquela pessoa que está ali naquela lista seca, né, de nomes do IML é aquela que está lá no Facebook? Pode passar, por favor. Por que eu digo isso? Assim que a gente recebeu a lista de nomes, eu achei que fosse super simples. Eu coloquei no Facebook o primeiro nome, e já o primeiro nome era um fake profile. Ou seja, essa lista já tinha acabado de ser divulgada, já teve alguém que criou um perfil falso da pessoa que tinha morrido. Então, como checar a identidade das vítimas? O R7 tem mais de 60 jornalistas só para trabalhar com hard news. Mas nesse plantão, como todo mundo trabalhou de manhã e à tarde e tal, no final tinha assim, 4 pessoas. Então, teria que ser um trabalho
não teria mesmo como ligar. Imagina você ligar para a família, vem cá, o seu filho é esse loiro de olho claro que está aqui no Facebook. Isso é impossível de fazer. Eu precisava de uma metodologia de operação para, lá no Facebook ou em outras redes, mesmo no Google, ver se aquela pessoa realmente era a dona daquela foto. Então, como que a gente fez isso? Primeiro, fui atrás dos nomes mais incomuns, porque aí seria mais fácil para a gente, né, colocar e tal. Comecei a ver os comentários das pessoas amigas e os shares das imagens. E aí eu percebi padrões. Se a pessoa havia morrido na tragédia, tinha pelo menos 10 interações com a última foto de perfil da pessoa. Tipo, foi ela, ele também estava, é meu amigo. E aí íamos atrás de se a pessoa estava no evento, porque tinha um evento da Boate Kiss, e também víamos a lista dos amigos da pessoa para saber se as pessoas que estavam lamentando a morte daquela pessoa, elas estavam conectadas como amigos dessa pessoa. Porque senão não teria porquê, né? Pensem vocês, não morreu uma pessoa e vocês vão lá, meu Deus, esse fulano morreu. Ninguém faria isso, a não ser que a pessoa fosse maluca. Então, essa foi a metodologia que eu estabeleci. Se a gente tiver 5 fontes online confirmando que essa pessoa morreu, então a gente dá essa foto, a gente diz que essa pessoa morreu. E aí vocês vão perguntar, mas por que precisava dar foto, né? Quando é notícia de acidente, a gente não dá a foto da pessoa que estava no acidente? Quando a pessoa é assassinada, a gente não dá a foto da pessoa que está no acidente? Agora, é difícil quando são 200 pessoas mortas, né? Então, assim, claro que não deu na primeira notícia que a gente fez, na primeira matéria que a gente fez, dar a foto de todos, mas demos de boa parte das vítimas. E aí essa foi a metodologia. Então, 5 fontes online. Aí vocês vão dizer, mas você perguntou para essas 5? Não, eu não perguntei. Porque na minha avaliação dos públicos em rede, se você tem 5 pessoas dizendo na rede que aquela pessoa morreu e essas 5 pessoas eram amigas, tinham uma relação com essa pessoa, então isso, no meu entendimento, constituiu uma checagem, constituiu uma confirmação. É assim que a CNN faz para dar uma morte, por isso que a CNN geralmente é a última a cravar que um artista, uma celebridade morreu. Ela tem 3 confirmações, mas as confirmações deles são naqueles moldes, assim, é o empregado do hotel, o tio e tal, não sei o quê. Então confirma com 3 pessoas. A gente confirmou com 5, mas que estavam online e que eram conectadas à vítima do acidente, da tragédia. E aí a gente contou a história, que aí não era só, além de confirmar a identidade, a gente tinha que fazer um mini perfil dessa pessoa, né? E a gente fazia isso pelos likes, pela idade, a gente ia na página da Universidade da Maria para ver qual o curso que a pessoa fazia. Então essa foi uma apuração completamente online. Imagina, você não poderia checar a foto, isso com 200 pessoas, 200 famílias em luto. E acho que mostra como a gente pode usar as ferramentas do online para fazer uma apuração jornalística de fato. Pode passar, por favor. Porque tinha sido criado no dia, tinha 3 amigos, tinha foto de modelo. Bom, aí são os doidos, né? Isso tem bastante, na verdade. Quer dizer, é minoria, graças a Deus, mas tem. E aí foi o meu temor, como por sorte foi o primeiro, e é por isso, né? A pessoa viu, deixa eu criar um perfil falso. Foi bom que na hora eu tive, não, vamos ter todo o cuidado, a gente precisa saber quem são essas pessoas mesmo, né? Então, os sites ainda tem muito isso. O site em que eu trabalho atualmente não tem, graças a Deus, o que dá para a gente mais tempo de apuração, até porque o nosso lead sempre é diferente da concorrência, nossa equipe é super enxuta, então a nossa direção pede que a gente seja diferente, faça diferente dos outros. Então, hoje isso é muito bom, porque na pressa, sim, publicam-se muitos erros em todos os sites, inclusive Folha e G1, eu tenho amigos nos dois, então eu sei como que é assim. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, claro. E no meu veículo atual, graças a Deus, a gente não tem essa cobrança. Tem que dar rápido, tem que dar imediatamente. É melhor dar melhor mesmo. Dar mais, não necessariamente mais bem apurado, porque dessa apuração tradicional, que eu estou querendo dizer para vocês aqui, é que a apuração mudou também. Mas, assim, diferente. E, com certeza, verdadeiro. Eu acho que o internauta, ele roda entre os sites. Ele não fica preso ao furo. Ele quer a melhor notícia em E ele nem site percebe. Ele não percebe quem deu primeiro. Isso é uma cobrança de jornalista. Exatamente. Então, acho que essa checagem, isso é uma coisa fundamental em termos de internet. Eu vi uma pesquisa, foi capa do JC, que
saiu uma capa muito estranha, mostrando uma rede social, não sei se vocês viram, dizendo que uma pesquisa confirmava que de tantos por cento, 50 milhões confiam na informação de um jornal impresso. E quanto na internet, não sei quantos por cento, bem abaixo, confiam na informação online. Por que existe esse diferencial de confiança entre o impresso, que se toca, e entre o virtual? Bom, primeiro é uma questão de tradição. Então, a própria sociedade está habituada ao pegar o papel, ele exprime mais credibilidade mesmo, né, em termos da história da comunicação. E o próprio fato de os erros, você tem um dia inteiro para apurar para um jornal impresso aquela informação. Para a internet é imediata a apuração, é realmente tempo real. A internet vai mudando, ela vai atualizando também. Exatamente. Então, assim, por exemplo, lá a gente não tem essa cobrança. Quantos morreram? Foram 17 ou 18? Porque quem trabalhou em site de tempo real sabe que a polícia e os bombeiros erram o tempo inteiro. Então, aí, não, se você mancheta 240 mortos, aí, polícia corrige, são 239 mortos. E entre 239 e 240, muda muita coisa? Agora, entre 80 e 240, muda muita coisa? Muda. Aí sim. Agora, esse micro que é, 2 vítimas estão mortas, 2 estão respirando por aparelhos, 3... Essa cobrança no site em que eu trabalho atualmente não existe. Porque a gente não acredita que essa picuinha, essa coisa muito pequena, seja jornalismo. Se eu trabalhasse no veículo totalmente em tempo real, por exemplo, na Globo News, tinha umas coisas assim no dia da morte do Eduardo Campos, que era... era o detalhe do detalhe, assim, o corpo, os restos mortais estão saindo agora daqui, indo para o IML. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que isso já é uma percepção minha. Na RBS, a gente tinha uma orientação de não divulgar em acidentes de estrada, essas coisas, não divulgar o nome das vítimas. Então, a notícia era o acidente, como aconteceu, as consequências, quantos morreram, quantos foram internados, e não se dava o nome da vítima. Por quê? Porque teve um caso, inclusive lá, que a família estava em outros lugares e assistiu no noticiário a morte, não sei o que, a relação de nomes, e ficou sabendo da morte de um parente pelo jornal. Então, isso aí deu um bafafá, que eles decidiram que o nome das pessoas que morreram não é notícia. A notícia é o fato, é o acidente, é o que aconteceu, né? Mas eu vejo que agora, pela internet, a pessoa é importante você ter o perfil dela, quem é ela. É super importante. Considero que tenha que haver essa apuração mais rigorosa para você não errar mesmo a informação, como você tinha perguntado, online. Para todos os veículos. Então, assim, algumas questões que emergem para quando estamos em meio à apuração a gente pode fazer matéria só com fontes online, ou seja, só com tweets ou só com perfis do Facebook? Como saber se aquela pessoa existe? Que tipo de checagem de perfil que é necessária? Quando que a gente tem que ir para o offline? São essas questões que eu vou buscar responder agora nessa parte da apresentação. Pode passar, por favor. Ainda sobre o caso de Santa Maria, uma figura bastante interessante foi o delegado Arigoni, que era o responsável pelas investigações. Ele era um delegado 2.0. Ele já utilizava o Facebook para falar sobre os casos que ele investigava. Então, foi realmente muito bom para quem não tinha um correspondente em Santa Maria, ou um enviado especial para Santa Maria, para o veículo, o fato de que esse cara já era 2.0. Então, tinha uma fonte que falava sobre o andamento do inquérito diariamente, ou até mais de uma vez por dia, no Facebook, com imagens. Então, na semana que a gente sabia que fecharia o prazo para resultados do inquérito, estava ele com o bolo lá, o tamanho lá da investigação dele. Só essa foto aqui para a gente já era notícia. Quer dizer, estava no Facebook, era o perfil dele. O fato de ele ser um delegado engajado digitalmente rendeu perfis para ele também em alguns veículos de comunicação. Isso mostra que o jornalismo é 2.0 porque também os públicos em rede, as pessoas estão 2.0, as fontes, muitas delas estão em rede. Pode passar. Então aí foi uma notícia, pode passar. Esse caso foi em Minas Gerais. Um repórter ótimo lá do R7 viu esse antes e depois, ficou intrigado, essa foto começou a circular muito. É uma menina, é um menino, mas é tão bonito, mas era tão bonita, afinal o que é? E aí, como a foto estava circulando, eu pedi, não, vamos apurar, por favor, faça aí uma devassa no Facebook para descobrir qual é a origem dessa informação. Pode passar. Ele descobriu que se tratava de Tereza. Hoje, aí, se você pegar no Facebook, vão ter várias Terezas. Na época só tinha um, e aí era uma
menina que postava várias fotos do antes e do depois dela. Era o perfil pessoal. E aí ele falou, e aí, Diego, a gente faz, a gente não faz? Aí eu falei, vamos atrás dessa menina. Ah, mas ela não está me respondendo, não aceitou meu pedido de amigo e tal. Vamos, então, brincar com essa brincadeira da identidade dela. O que as pessoas estão perguntando sobre ela? Ah, ela já tem fã-clube, meninos gostam dela, meninas gostam dela, então vamos brincar com isso. E aí a primeira matéria que ele fez, pode passar, por favor, foi essa genial. Esse gato é menina. Conheça a Tereza que bomba na web confundindo corações. E esse título ele traduz exatamente o que o leitor, como o leitor reage ao ver uma foto dela, né? Como os leitores estavam reagindo. Quer dizer, muita gente impactada e sem saber do que se tratava. Essa foi a primeira matéria que a gente deu, o R7 foi o primeiro a sair nessa história, o G1 e o Ego deram depois. E era uma matéria de comportamento e a gente tentava dizer, né, tudo por meio apuração de Facebook, tentando falar com pessoas ligadas, amigos dela, já que ela não respondia. E aí a gente descobriu que realmente era uma menina que tinha tomado hormônios para virar menino e queria ser modelo e tal, e tinha um fã-clube. Então, essa era a matéria de comportamento que a gente propôs para o leitor e bombou também nas redes. Aí fizemos uma suíte. Eu falei, vamos continuar atrás para tentar a entrevista com essa menina. A gente precisa entrevistar ela. Ele era da sucursal de Minas Gerais. E ele foi atrás, não conseguiu, mas falou com fã, falou com amiga pessoal. E aí a gente teve a nossa segunda matéria, que foi Tereza Gato, que é menina, ganha fã-clubes e críticos com fotos polêmicas. Por fim, ele finalmente conseguiu entrevistar, foram 2 suítes mesmo, a matéria principal mais 2 suítes. E aí foi solteira, Tereza se apaixona fácil por sorrisos e usa aliança só para espantar dragão. Então foi uma sequência de fé de verde, de matéria de comportamento. Foi super bem, foi uma apuração basicamente online. Ele chegou a ela também por meio do Facebook. É claro que isso aqui é soft news, mas isso aqui é o que entretém, certo? Então também é importante para o jornalismo. Pode perguntar. Exatamente. A pergunta digamos dos termos legais, o que assegurava o direito de vocês expor como notícia um caso que a gente poderia considerar que é um perfil pessoal dela? O perfil é aberto. Dentro dos termos do Facebook, termos de condições, aquilo ali pertence ao público. Pertence ao Facebook e ao público, na verdade. Então, qualquer foto que esteja disponível, aberta, a gente pode utilizar. No Huffington Post, há um rigor maior até que em outros veículos. Os veículos geralmente printam. A gente embeda. Então, se vocês forem ao Facebook de vocês e clicarem lá naquela setinha em cada postagem, tem lá Get Notifications, Report as Spam e tem Embed Post. Todos os perfis abertos, todas as postagens de vocês são embedáveis. O que é isso? Você clica e vai ter um códigozinho. Esse código é público, ele pode ser colado em qualquer lugar. Então, esse código da foto dessa menina podia ser colado em qualquer blog e em qualquer site também. Asseguraria o direito legal. O código está livre. O código está público e a gente pode. Agora, muitas vezes a gente lamenta porque descobre uma notícia. Essa semana mesmo teve esse caso, não sei se vocês viram, de racismo. Um menino com uma namorada dele negra, e aí as pessoas comentando, então, eu tentei ir atrás desse perfil e o perfil estava fechado. Então não pude usar. Podia ter printado do print dos outros sites, mas eu realmente trabalho com metodologia e coisas meio rigorosas. Mas não é essa história. Essa história a gente fez, a gente printou do YouTube. Mas é uma outra história. Uma menina negra com um rapaz, ele abraçando ela, e aí os comentários, assim, racistas. E aí a gente não conseguiu porque o perfil do menino, que tinha postado a foto com a namorada, estava fechado. Mas é isso, tá? Pode ser. É isso, quer dizer, o que faz essa menina, que é uma anônima, virar notícia? O buzz. O que as pessoas estão falando sobre essa menina. Então vira notícia, mesmo que a gente, por exemplo, se as fotos estivessem fechadas, mas elas estão caindo na rede, a gente daria um jeito de ir atrás dela até para saber. Agora, no caso, evidentemente, essa menina queria ficar famosa. Ou, se não famosa, queria ter um fã-clube. Publicou no perfil dela. Só que o perfil dela é aberto. Então, se o seu perfil, se você publica alguma coisa, todo mundo pode ver.
Não, mas o sigilo são as coisas que você curte, o comportamento do usuário, porque para ele oferecer uns produtos para você, para anunciante e tal, exatamente, essas são as informações que o Facebook tem, que é o seu tracking, é o seu comportamento na rede. As coisas que você vai curtindo, os seus likes, e aí eles traçam o seu perfil para vender produtos. Podemos ir? Esse é um exemplo que eu gosto bastante. É profissional, mas é eu que fiz, mas que ilustra bem o uso e o equilíbrio de fontes offline e a curadoria de conteúdos que eu falei para vocês, que é o caso do Fábio Hideki Harano. Ele é pacífico. Foi dia 23 de junho em São Paulo, após uma manifestação numa estação de metrô. E a prisão dele aconteceu uma mobilização de amigos e pessoas que o conheciam. Assim que ele foi preso, a primeira manchete, dele, que não foi nem manchete, a notícia foi: manifestantes são presos por associação criminosa. Havia foto dos manifestantes e, para basear essa notícia, havia a fonte oficial, o Secretário de Segurança, dizendo: foram presos 2 manifestantes Black Bloc, ou seja, que usam a tática Black Bloc de depredar prédio, depredar patrimônio público e tal. Pode passar. Só que, assim que ele foi preso, essa mobilização grande aconteceu, foi de uma rede de solidariedade argumentando que o Fábio Hideki não era Black Bloc, não havia adotado a tática Black Bloc, porque ele era bobão. É um cara bobão. Mas é o cara que vai para a marcha da maconha e não fuma maconha. Ele está lá só para participar. Ele acredita que vai mudar o mundo de forma participativa. Independentemente de posição pessoal, se isso é legal ou não, se você ouve pessoas dizendo que o cara é calmo, tranquilo, todo mundo, uníssono, todo mundo falando isso, e o cara foi preso por estar protestando, tem alguma coisa errada aí. Essa história chegou a mim por meio de 2 amigos, dois conhecidos, na verdade, conheciam pessoas ligadas ao Hideki, falaram: olha, a grande mídia disse que o cara foi preso, não está dando espaço, e ele é inocente, ele é bobão. Então, fui atrás dessa história. Pode passar. Havia vídeos no YouTube mostrando a hora em que ele foi preso. A justificativa para a prisão dele foi porte de explosivos. Se você assiste a esse vídeo que está no YouTube, tem vários outros, percebe que na mochila dele tinha sacola, tinha várias coisas, mas eram apetrechos pessoais. Escova de dente, salgadinho e tal. Ah, mas ele estava de capacete. E aí, se você acompanhasse as postagens da rede de solidariedade a ele, que foi o site criado para apoiá-lo, havia informações de que ele usava capacete justamente para, em dias de protesto, quando ele participava, que ele participava de todos os protestos, se proteger em caso de bala de borracha da polícia militar. Pode passar. Então, eu fui pegando pedaços que estavam na internet, pegando informações da rede de solidariedade, pegando o que a grande mídia, eu não gosto de usar esse termo, mas realmente os veículos tradicionais haviam publicado, dizendo que ele foi preso porque era Black Bloc, depredava prédios, estava associado com outros manifestantes, segundo o secretário de Segurança Pública. Só que as notícias, elas partiam desse eixo, né, do que diziam as autoridades policiais, a Secretaria de Segurança e até o governador. Mas entrevistei esse senhor aí que estava no slide anterior, que é o padre Lancelotti, do Comitê da Pastoral de Rua de São Paulo. Ele foi a testemunha ocular do fato. Então, eu ia pegando os pedaços online do que eu encontrava que realmente apontavam para uma possível inocência dele, e esse depoimento foi muito importante porque era justamente a pessoa que assistiu à prisão dele. Pode passar. Além disso, havia um chamado, um comunicado de uma ONG internacional, a Human Rights Watch, que goza de credibilidade, alertando para prisões arbitrárias no estado de São Paulo, no sentido de criminalizar a manifestação. Manifestantes que, em tese, seriam pacíficos, estavam sendo presos. E o nome do Fábio Hideki foi mencionado. Então, quase tudo isso foi online. Teve também esse telefonema que eu dei longo para o padre, e também para uma outra fonte, o Pablo Hortelado, que conhecia o Fábio Hideki, e gerou essa matéria, que foi Fábio Hideki Harano: prisão de ativista pacífico e denúncia de provas forjadas mobilizam redes. Eu fiz um dossiê completo, não gosto de falar dossiê, para mim foi uma reportagem completa com curadoria, que foi usada como dossiê pela rede.
justamente para alegar a inocência do Fábio. Teve bastante repercussão, extrapolou, claro, o grupo que defendia o Fábio Hideki. Pode continuar. E nele eu começava falando, né, 10 dias na prisão e tal, e fiz uma coisa que possivelmente não se veria num veículo tradicional, que foi, no 5º parágrafo, dizer... primeiro eu mostro, né, a Polícia Civil diz que ele é culpado de vandalismo. O secretário de Segurança classificou ele como black bloc. E o governador Geraldo Alckmin saudou a ação policial. E aí eu digo, Alckmin, Grela e policiais civis do Estado estão enganados, segundo centenas de militantes, colegas e amigos de Fábio Hideki. Quer dizer, eu poderia falar isso? Poderia, porque havia uma rede, justamente com mais de 70 ONGs, inclusive, tendo assinado, ou entidades, mais amigos do Fábio, dizendo ele é inocente. Se ele é inocente, a tese que foi vendida pelo governo do Estado, pela polícia do Estado e também veiculada pela mídia tradicional, estava equivocada. E aí, com base no site criado em homenagem a ele, nas redes sociais dele, eu tracei um perfil numa galeria dizendo quem ele era e mostrando que, segundo como ele se apresentava nas redes, os vídeos que ele já tinha gravado no YouTube, ou seja, o perfil dele estava online, né? Me apropriei disso para fazer quem é Fábio Hideki Harano, realmente, pelo perfil coletado pela minha apuração jornalística online, ele era mesmo um ativista pacífico. Vamos lá. Então, dentro dessa primeira matéria, que foi usada como dossiê posteriormente por essa rede, havia tweets. Então é isso, eu embedei os posts. Para você que tinha dúvida, quer dizer, aí não é um print. Tanto é que você vê ali o número de retweets de favoritos. Eu peguei o código e coloquei o código mostrando o que o irmão dele estava falando sobre a prisão dele. Pode continuar. Fiz também os memes em defesa do Fábio Hideki Harano, ou seja, nesse sentido é bem multimídia. Além de a gente usar os vídeos, todos os pedaços, tinham até as formas de apoiá-lo engraçadinhas. E aí o que seria o início de uma matéria, né, que é justiça determina prisão e tal, isso veio no pé para mim. Porque as pessoas já sabiam, quer dizer, não saberiam quem era o Fábio Hideki, mas esse era um fato que já havia sido dado. Então, a atualização legal, jurídica do caso, veio mais para o final. Era uma matéria mais de cunho humano e investigativa, de certa forma, para mostrar quem era esse cara que foi chamado de black bloc pela polícia e pelo governo do Estado. Pode passar. Por causa dessas matérias, como elas tiveram muita repercussão, consegui entrevistar o pai dele, que foi a entrevista exclusiva que a gente fez e tal, e as pessoas começaram a acompanhar essa história pelo Brasil Post, houve várias outras matérias sobre criminalização de protesto, revolta das ONGs internacionais. Então, foi também muito interessante fazer o jornalismo tradicional, que é entrevistar uma pessoa, porque elas estavam bem abertas para falar sobre isso com o nosso veículo, achando que a gente estava fazendo uma cobertura diferenciada. E aí, o que aconteceu? Da prisão, que foi no dia 23 de junho, até o início de agosto, a Folha de São Paulo e os outros veículos só deram notícia tipo, justiça rejeita habeas corpus para libertar Fábio Hideki Harano e outro rapaz que havia sido preso. Em nenhum momento eles fizeram o perfil que a gente fez. Só a Folha, na verdade, fez uns 9 dias depois, possivelmente por causa do buzz que houve depois da nossa primeira matéria sobre o caso. E, curiosamente, depois que a justiça, que a polícia mostrou por meio de dois laudos, que não havia artefato com ele, e aí o juiz mandou soltar o ativista, essas duas notícias foram manchete da Folha de São Paulo. O que, basicamente, eu aprendi com essa história foi que nós ouvimos o outro lado, que é o que a gente sempre ouve no jornalismo. O outro lado não é necessariamente a Polícia Civil ou a Secretaria de Segurança, a autoridade oficial. O outro lado, nesse caso, era o lado da notícia, é o cara que tinha sido preso. Então, isso é importante porque, claro, muitas vezes a notícia está na autoridade oficial, mas muitas vezes ela também está dentro daquela personagem e ela precisa ser ouvida, né? Os perfis oficiais de Facebook, de Twitter, eles são coisas que a gente tem que monitorar sempre, justamente para saber se tem notícia. Desculpa, dúvida? Queria perguntar, enquanto você estava fazendo a sua cobertura diferenciada, o que os outros veículos estavam falando, se estavam acompanhando um pouco isso, estavam reagindo de alguma forma, tentando fazer algo parecido? Então, só veículo lado B, tipo Rede Brasil Atual, não sei se vocês acompanham, é interessante vocês também diversificarem aí as fontes de informação.
não necessariamente são boas fontes, mas são diferenciadas. Então, a Rede Brasil Atual, que tem esse recorte mais social coletivo, de acompanhar coletivos, e a Ponte Jornalismo, que foi formada por jornalistas, se não me engano, demitidos mesmo da Folha de São Paulo, muito bons jornalistas, na verdade. Eles fizeram uma cobertura mais o cara que foi preso arbitrariamente. A Folha de São Paulo, 10 dias depois dessa matéria que a gente fez, ou um pouco menos, acho que 8 dias, publicou uma página inteira de cotidiano falando sobre o Fábio Hideki. E na nossa avaliação na redação houve uma repercussão. Você fala, ó, a sua matéria estava na timeline de vários jornalistas. Então, evidentemente que uma hora podia bater, entendeu? E a própria rede foi crescendo, a Rede Solidariedade ao Fábio Hideki. E aí eles viram, peraí, pode ter alguma coisa errada aqui. O que a Folha fez, na verdade? Ela fez o que todo jornalista tradicional faria. Não, o governador está dizendo que é um black bloc, o secretário está dizendo que é um black bloc, deve ser um black bloc. É porque assim que a gente vai cativando fonte, quem é repórter policial sabe, é por meio do delegado. Então você confia muito na palavra do delegado. Só que pode acontecer um caso como esse, de possivelmente provas terem sido plantadas. Nesse caso não tinha nenhum explosivo com o cara. O cara é um bobão, ele não tem associação criminosa. Está claro nos vídeos que ele não é desse tipo, que ele não agrediria, que ele não bateria e tal. E até pelo relato das pessoas que o conhecem e das testemunhas. Então, a Globo não deu nada. Nada. Só no momento em que saiu o primeiro laudo dizendo que não havia artefatos. Aí se preocuparam em ouvir o que tinha a dizer o advogado do Fábio Hideki. Mas não houve. Então, isso talvez retrate também um pouco assim, se o cara foi preso, talvez não interesse tanto o que ele tem a dizer, a não ser que ele seja o médico que estuprou 30 mulheres, aí quem não vai querer entrevistar o cara que matou a namorada. Mas se é uma prisão assim, é um manifestante que estava depredando, de repente não é tão relevante assim. E nesse caso a notícia estava aí, né? Perfis oficiais, ainda mais em época de eleição, a gente tem que monitorar sempre para saber se vai ter alguma coisa relevante que vire notícia. Pode passar. E a gente tem que saber quem faz o perfil também, né, para dizer se esse é o perfil, se equivale a Dilma dizer. A Dilma no Twitter, a gente pode dizer que é a Dilma, como vocês viram aquela matéria do G1. Dilma lamenta pelo Twitter a derrota do Brasil para a Alemanha. Nesse caso, no Facebook, não é a Dilma falando, tá ali, ó. É a página administrada pelo PT. Então, ainda que a gente diga a página de Dilma Rousseff no Facebook, não é a mesma coisa que dizer a Dilma está dizendo isso. Isso aqui é o PT que está postando coisas sobre a Dilma. E nessas também tem os perfis falsos. Esse caso foi muito interessante na época. Foi sobre a morte do Nelson Mandela. Um perfil muito parecido no Twitter. Esse jornalista bastante importante na CNN tweetou sobre a morte do Nelson Mandela. E era assim, a diferença é que um é Morgan e outro é Norgan. E aí, como ele tinha feito uma página muito semelhante à do Pierce, então muita gente retweetou, acreditou, e teve veículos que deram essa notícia, não brasileiros, mas internacionais. Então, todo cuidado é pouco, e tem que ser tido, né? Você tem que ver ali se tem a marca oficial, e às vezes tem a marca oficial, porque que o cara faz? O cara printa isso para colar no perfil falso. Então, veja bem, desde quando existe esse perfil? Há quanto tempo tem esse perfil? Qual é o volume de seguidores? Eu lembro que também, assim, às vezes, quando é celebridade, tem tantos perfis falsos, e aí as pessoas, especialmente as menos sagazes, vão seguindo, achando que se trata do perfil verdadeiro. Então, nós, como jornalistas, temos sempre que checar mesmo aquele perfil. Uma das coisas que eu faço é entrar no site oficial da celebridade ou do político e ver se tem o botãozinho do Twitter para esse perfil dentro do Twitter. Pode passar. Tem uma pergunta aqui que chegou pela transmissão da internet. Como fazer para o jornalismo 2.0 não registrar só o calor do momento nas redes sociais e trazer uma visão mais ampla da pauta? E aproveitando também para incentivar o pessoal que estiver assistindo para fazer pergunta pela hashtag. Hashtag Blogando 2014. Tá. A pergunta é boa. Muitas vezes a gente vai ficar no calor dos momentos também. Porque se está rolando uma conversa, e especificamente o meu veículo é mais pop, é mais bem-humorado, então a gente quer embarcar na onda. A gente só tem que ver se a onda, se é só uma brincadeira, ou se é um meme de uma mentira que vai
viralizar uma mentira não é legal e a gente é um pouco crítico em relação a isso. Mas, às vezes, pela brincadeira, a gente vai atrás. Para ampliar o debate, geralmente, se tem uma coisa que está, por exemplo, essa imagem de racismo, ou a torcedora do Grêmio, se é um caso assim, a gente não dá no calor do momento, a gente faz uma apuração mais completa. Tem muita coisa assim, vocês devem ter acompanhado, recentemente teve um vídeo de uma mulher falando baixa a bola pobre lá no Rio de Janeiro, e aí a gente fez um debate sobre classismo. O outro vídeo era de um motorista de ônibus pedindo para um vendedor negro sair do ônibus também lá no Rio de Janeiro. Aí a gente fez um outro debate. Então, para esses debates que a gente propõe, a gente ouve, a gente liga para o shopping para perguntar, vem cá, teve essa briga mesmo? O que aconteceu nessa briga? A gente liga para o sindicato dos transportes de ônibus do Rio de Janeiro para saber, vem cá, existe um trabalho de educação dos motoristas de ônibus? Por que aconteceu isso? Por que esse cara... a gente não tem como atingir, né, alcançar o motorista. Por que esse cara foi tão desrespeitoso e discriminou o passageiro? Quer dizer, dá para você ter mais tempo para fazer uma coisa mais bolada, mais produzida. Pode passar. Um fake muito importante e que foi responsável por humanizar a presidente do país, que tem um problema de comunicação real, foi a Dilma Bolada, tornou a Dilma muito mais soft, e tão importante que a reativação da conta da Dilma no Twitter foi extremamente pensada pelos estrategistas de comunicação da presidência da República, e o encontro deles justamente para marcar Dilma volta ao Twitter, e agora que estamos nos aproximando da campanha eleitoral, isso foi em 2013, setembro, se não me engano, setembro de 2013, a gente vai apostar nisso. Só para vocês saberem, da mesma forma que eu estou aqui no lado do jornalismo, existe o lado muito forte das consultorias digitais, que inclusive pagam melhor até que redações, em que há toda uma estratégia de Wikipedia, de redes sociais, de consultorias, de imagem e tal. Então, atrelar Dilma Rousseff a Dilma Bolada é realmente um mote da presidência da República que seria aproveitado pela campanha dela. Mas o bacana de perfis falsos que viram notícia, por exemplo, Dilma Bolada virou notícia porque era engraçada, pelo menos a princípio, e depois humanizou a presidente, então foi uma série de coisas. E aí foi para o noticiário político esse ano por causa de supostos interesses do PSDB em contratá-la. Muita gente confunde mesmo, né? Dilma Bolada, ou então, como eu mostrei o Piers lá da CNN. Só que perfis falsos já existem há muito tempo, eles estão por aí, um jornalista pode cair nessa roubada. Esse aqui, eu vou colocar esse exemplo só para ilustrar. O Mário Sérgio Conte, um jornalista respeitadíssimo, que foi do Roda Viva durante muito tempo, das principais publicações, super bom. Ele cometeu um erro muito grotesco este ano, pode passar para o próximo slide, confundindo o Filipão com o sósia dele no Zorra Total. E ele publicou essa notícia na Folha de São Paulo, no caderno de esportes. Tudo bem que ele era um colunista fodão, mas ele poderia ter ligado para o editor de esportes da Folha para perguntar: é possível o Filipão estar num avião de carreira com o Neymar no Rio de Janeiro, sendo que ele estava ontem em Fortaleza e o jogo de amanhã é em outro lugar? Pois bem, ele entrevistou, e como essa conversa foi muito forte, principalmente entre os jornalistas, claro, jornalistas esportivos que se consideram muitas vezes na base do jornalismo, na base da pirâmide, né? Eles não se sentem tão valorizados. Falaram, tá vendo como um jornalista precisa também de conhecimento esportivo, como que um colunista comete um erro desses? Então o Brasil Post também tinha que entrar nessa conversa. Pode passar, por favor? E aí a gente tem dois títulos lá. Tem o título da matéria, que é o de search para o Google, e tem o título de social para ser compartilhado nas redes. Então, em uma era, não desconfiei que não era o Filipão, colunista da Folha que confundiu o técnico da seleção com o sósia. E o que era tuitado era: erro rude, como confundir Filipão com o sósia? Com as fotos dos dois, né? Com a montagem dos dois. Os memes e virais são sempre importantes para a gente também. Na Copa do Mundo, principalmente, a gente teve um pico de tráfego, não só a gente, como a internet brasileira como um todo. E era muito bom, assim, realmente. Esse aqui foi o do Davi Luiz, que foi um dos principais, um dos mais queridos. Como eu falei para vocês, aquele vídeo lá do Taca Lepau virou uma seleção para a gente, que é 9 vídeos que só quem é da colônia vai entender. Quer dizer, tanto meme quanto viral pode virar notícia. Pode passar. E aqui o mais recente,
que é o debate da Band. O presidente da zoeira eleito no Twitter foi o Eduardo Jorge, que chamou a Marina de magrinha. Foram vários memes, pode passar, por favor. A gente estava atento a todos e agregando, pode continuar. A volta do Plínio. E aí a gente bombou esse oficial, o Twitter elege Eduardo Jorge como presidente da zoeira e grande vencedor do debate da Band. É evidente que a gente fez a cobertura tradicional, que é quem venceu o debate, na avaliação dos jornalistas que estavam apurando, mas a gente fez também o vencedor dos memes, no caso. Mais uma pergunta aqui, pela cobertura. Atualmente, qual a validade saudável de uma notícia? Exemplo, o caso do garoto Bernardo e outros casos de violência familiar. O mais curioso, eu venho de um portal que é crime, qualquer crime é notícia na Record, né? Realmente é a linha editorial deles. Tem o Cidade Alerta, que é bem forte, com o Marcelo Rezende. E aí vim para um site que queria ter um clique qualificado. Todo mundo está atrás de audiência, isso é verdade, mas a gente queria mesmo uma audiência qualificada. Então, nós falamos que só daríamos os crimes com uma real repercussão. Então, sei lá, um crime tipo briga de bar não entraria. No caso do menino Bernardo ou do menino Marcelinho, qualquer crime que tenha criança choca ainda. Então, tem algumas coisas do jornalismo tradicional que elas vão perdurar por bastante tempo. Quer dizer, se o crime envolve uma criança, tanto se a criança matou, quanto se a criança foi assassinada, ainda mais por um membro da família, vai sempre causar comoção. Caso parecido é o da Isabela Nardoni também, né? Falou do Bernardo, mas Isabela Nardoni, o que gerou esse caso, ou a Suzane von Richthofen, que é crime em família, porque aí também, além de comover por ser criança, quando você trata de família, mexe com questões do nosso imaginário. Por isso elas são tão fortes. Então a validade qualquer novidade em relação ao processo sempre vira notícia, né? Do tipo, Suzane tenta sair da cadeia, Suzane desiste de sair da cadeia por medo da pressão popular. Então, assim, a validade ainda é grande desse tipo de notícia. Uma outra coisa bacana, e aí já entrando em linguagem da web, o que a gente fez foi, no dia que o Close empatou com o Ronaldo, o nosso repórter de esportes falou, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um meme. Isso é muito legal, quer dizer, o site ou veículo de comunicação também fazer um meme. Eu não entendo muito de futebol, mas ele disse que o Fluminense sempre entra com recurso para tudo e tal. E aí a gente fez essa, nem Close nem Ronaldo. O advogado do Fluminense entra com recurso e Fred é o maior artilheiro da história das Copas. O Fred não estava jogando nada. Esse negócio bombou pra caramba. Quem era do Fluminense realmente detestou, mas dava audiência também esse negócio, né? Então, pode passar. Oi, bom dia. Posso te fazer uma pergunta aqui? Por favor. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta mais técnica, na verdade. Porque eu fui percebendo que muitos dos títulos que vocês utilizam têm termos ou palavras que são mais gírias ou memes mesmo, coisas de internet. Geralmente o que a gente aprende, pelo menos no SEO, é deixar o título da matéria o mais básico possível para ela ser achada no Google mais facilmente. Verdade. Eu queria saber se vocês, no Brasil Post, têm essa postura de preferir um título que não seja tão achado no Google, mas que a matéria por si seja mais compartilhada, né? Então, o mais importante para você seria o compartilhamento ou achar essa matéria mais facilmente através de buscadores? Então, o nosso sistema ele foi justamente porque ele cresceu dentro da Web 2.0, que é essa redes sociais, blogs, colaborativismo. O sistema do Huffington Post ele foi pensado para ser search friendly, ou seja, super indexável pelo Google, e também sociable, sociável e super compartilhável. Nós temos 2 títulos. Toda matéria tem 2 títulos. É o título de search e o título de social. O de search ele é mais indexável, justamente, mas ele não tende a ser básico também. O básico que você veria, sei lá, no G1 na Folha de São Paulo. A gente tenta sempre fazer uma brincadeirinha, mas contendo as palavras-chave. Então, só um exemplo. Quando a gente, sei lá, morreu o José Wilker, o título vai ser Morte do José Wilker, 2 pontos. Ator de 66 anos morre de infarto em São Paulo. Aí você tem, quando a pessoa está buscando, ela está buscando Morte de José Wilker. José Wilker, morte. José Wilker morre. Então a gente tem um morte e tem um morre no título. Isso vai fazer ser uma headline mais encontrável, mais rastreável. Então a gente tem essa preocupação com o título também, mas a gente não deixa de brincar com o título. Em nome dessa busca, porque o que importa para a gente é ter
termos as palavras-chave. Então, o que a gente vai fazer de diferente também é, em vez de colocar dono de bar bate em mulher, a gente vai colocar após cotovelada, Anderson Tinga de Oliveira, dono do bar, Anderson Tinga de Oliveira, boicotado nas redes sociais. Algo do tipo. E aí você tem o quê? Você tem a cotovelada, que vai ser buscada, todo mundo viu no jornal hoje, a cotovelada, e quem assistiu o vídeo no YouTube. A gente tem o nome do cara, porque o pessoal da cidade dele, no interior de São Paulo, está querendo... Nossa, é o Tingo, vamos coloca no Google, já vai ter ele. É assim que a gente faz. Então a gente costuma colocar nome completo de fonte também no título. Esse aqui é curioso também, porque aí a gente usou bem a linguagem de online, de rede social, para fazer uma narrativa. Quer dizer, Vines essenciais, fotos do bromance entre Davi Luiz e James Rodrigues. Eu desafio ver que outro veículo de comunicação diria que isso é um bromance. Isso aqui falaria que Davi Luiz consola, jogador após derrota. Esse é o título mais... E lá a gente tem, graças a Deus, essa liberdade para brincar e falar que existe um bromance entre eles. Que não é, tá? Não, bromance é uma brodagem mais acalentadora, pelo que eu entendi. Na redação para a internet, a gente costuma fazer essas coisas mais diferentes mesmo para título. Então, por exemplo, aqui, as pessoas estavam compartilhando muito essa foto do presidente do Uruguai, usando sandálias e dizendo, meu Deus, ele está no hospital público, olha, o Mujica é gente como a gente, está lá na fila do SUS do Uruguai e tal. E a nossa repórter foi apurar de onde era essa foto e tal, e não tinha nada a ver com isso. Então, a gente já colocou isso porque indexa para o Google, do tipo, Mujica, hospital público? Mujica esperando hospital público? Sandália, Mujica? E aí existe toda a desconstrução da tese. A matéria é a desconstrução do buzz. O buzz diz, gente, Mujica, presidente como a gente, vai para o SUS uruguaio. Não, ele não vai. Ele estava na posse de um secretário ou ministro dele, estava muito calor e ele foi de sandália. Pronto, vamos lá. Mesma coisa, essa foto foi muito polêmica 2 semanas atrás. Foto do enterro do Eduardo Campos. A Marina Silva sorrindo. E os petistas, principalmente, morrendo de medo da Marina, possivelmente acionaram suas redes. Olha a foto da Marina. E aí nós tivemos alguns efeitos dessa foto, né? Pode passar. O site Brasil 247, no qual eu já trabalhei, e que eu posso dizer com toda certeza que é ligado ao PT, ele fez esse seguinte título: Cenas de um velório, Lula chora, Marina sorri. Então, isso aqui, para mim, ele está, na verdade, no auge da falta de ética jornalística, que é você fazer isso baseado num momento em que você nem sabe o que está acontecendo. E aí o que nós fizemos? Falamos, a gente com esse sorriso da Marina. E aí eu que sigo no Facebook muitas pessoas ligadas ao PT, ao PSDB e ao PSB, um cara do PSB postando o tal Saulo de Souza, que é o próximo slide, por favor. Que é um vereador do PSB, dizendo por que a Marina estava sorrindo na foto sobre o caixão de Eduardo Campos. Então, num tradicional, num título tradicional de site, haveria assim, Marina sorriu sobre caixão de Eduardo Campos porque a esposa contava uma história relembrando os olhos de Eduardo Campos. Esse seria o título, algo do tipo. E o nosso foi assim, tem um mistériozinho, entendeu? O vereador explica por que Marina Silva estava sorrindo na foto sobre o caixão de Eduardo Campos. E esse é o search. E o social, que é o próximo, por favor, foi super bem nas redes esse. Que no meu perfil pessoal teve muito compartilhamento. A verdade sobre o sorriso de Marina Silva sobre o caixão de Eduardo Campos. Então isso foi super compartilhado. As pessoas estavam buscando isso, sorriso, Marina, caixão. Sorriso, Marina, Eduardo Campos. A gente tem lá, também no nosso sistema, todas as buscas que estão caindo na nossa página. E aí a gente cria tags para essas buscas também, para aumentar esse tráfego. O porquê é separado, porque é por que razão. Por que razão. É uma pergunta indireta. Por que ela estava sorrindo? O vereador explica por que ela estava sorrindo. Isso. Separado. Porque é uma pergunta indireta. Pode conferir. E a gente tem a edição para viralizar. Além de ter a redação, tem a edição para viralizar.
Então, no G1, eles colocam assim, você sempre vai ver assim, né, pela autoridade. Justiça do Espírito Santo determina a remoção do secret de lojas de aplicativos no Brasil. É óbvio que o G1 tem um público muito maior que o nosso, atinge muito mais gente, mas isso aqui é um exemplo interessante que tem a ver com search, tem a ver com social, para vocês verem a importância de você editar bem, especialmente focando a venda, a embalagem, né, o título no caso. Justiça vai determinar a remoção do secret. O nosso título foi, eles tiveram 2.200 compartilhamentos. Pode ir para o próximo. O nosso título foi Secret proibido, : Justiça manda retirar o aplicativo das lojas online de todo o Brasil em 10 dias. 22 mil compartilhamentos só no Facebook. E claro, eu fui atrás, eu tenho Secret, fui atrás de boas fotos para que a foto fosse compartilhada. Então, assim, a gente realmente perde um pouco de tempo, além de ter fazer a matéria, pegar o texto, rechear de tweets, de posts no Facebook, vídeos, a gente também investe um pouquinho de tempo no título e na imagem, para sempre ter uma imagem boa e um título de pegada. Aqui foi tanto para search, secret proibido foi muito buscado, quanto para social, foi o secret é proibido em todo o Brasil, algo assim. Outro que foi super bem, foi esse 8 motivos para jamais esquecermos José Wilker, gênio da televisão e do cinema. Foi no dia da morte dele. E a gente fez bem uma estrutura, que o BuzzFeed realmente tem sido o dono mais desse tipo de embalagem, que é a embalagem de listas, e fazendo uma pegada mais pop mesmo, né? Então, quer dizer, por que a gente não pode esquecer o José Wilker? Aí a gente fala, ele foi o marido vadio, a gente... É o José Wilker e não é, porque pode ir para a próxima. Porque é o par favorito da Suzanita, que é a Suzana Vieira super popular. Então, quer dizer, a gente realmente se apropria da linguagem da rede para fazer uma redação mais legal, mesmo num dia de morte, né, num dia de luto. Fumou maconha com a Laura Cardoso, aí tem o vídeo. É evidente que ele não fumou maconha com a Laura Cardoso, mas enfim, a gente usa a figura de linguagem justamente para viralizar esse conteúdo e foi super bem. Outras coisas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, no G1 ou num site mais tradicional, você teria assim, programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas no Piauí, geralmente aquela foto assim, estilo Enem, as pessoas na carteira, ou então um estudante sorrindo, explicando. O nosso próximo, por favor. Também a inscrição do Ciências Sem Fronteira com uma foto do mundo de Bickman. Então, é uma forma de tornar o negócio mais chamativo e vender melhor. A Exame.com, que é lá da Abril também, usou o mesmo conteúdo que a gente utilizou da Reuters. E eles têm um grande público também. É o mesmo título, só vai mudar a foto, que é demissões começam a ganhar força às vésperas da eleição. Aí é uma coisa mais assim, procura-se vaga, pessoa desempregada e tal. E o nosso foi, demissões começam a ganhar força no Brasil às vésperas da eleição. A gente tem essa liberdade, quanto mais a gente brinca, mais a gente tem retorno, na verdade. É evidente que, às vezes, eu tenho que segurar um pouco, porque a equipe é muito criativa demais. Então, tem horas que pode ser, tem horas que não pode ser. Isso a gente tem no aprendizado que a gente vai descobrindo qual é a tônica. Mas essa foi super bem. É uma matéria que não seria... Isso aqui daria, sei lá, pouquíssimos compartilhamentos e foi bem pela força do seu Madruga. Quem é jornalista e cobre política há um tempo sabe que o painel, que é a coluna do jornal Folha de São Paulo, da parte de poder, é um grande manancial de informações. Então, antes eu era de rádio, então rádio era assim, tinha uma informação no painel, minha chefe vai lá, apura e tal, não sei o quê. E muitas vezes eu acho ali aquela notinha de coluna, que é bem o pensamento de impresso, né? Uma coluna com a notícia lá no final, quer dizer, várias notinhas e tal. Muitas vezes eu vejo uma notinha lá no final, uma grande preciosidade, assim. Então tinha esse painel aí, umas 3 semanas, 4 semanas atrás. Pode ir para o próximo. Tinha justamente a última notinha, era torneira aberta. O deputado Paulo Maluf diz que a crise da água não chegará à sua famosa mansão nos Jardins. Sou engenheiro. Quando construí minha casa, fiz uma caixa de 25 metros cúbicos subterrâneos. Sei lá. E aí, a gente faz, com base numa notinha, uma notícia. E eles não vão... É engraçado que a Folha de São Paulo tem essas ferramentas, mas como eles fazem um jornalismo
menos 2.0, eles não vão pegar uma notinha e dar um destaque específico. E a gente fala, Maluf diz que crise da água não vai afetar a mansão dele nos Jardins, sou engenheiro. Pega a foto da mansão dele, e aí pode ir para o próximo slide. E aí a gente olha como começamos. A coluna painel do jornal Folha de São Paulo informa nesta terça-feira, ou seja, a gente faz o que todos os veículos sempre fizeram. Segundo painel, diz a Folha de São Paulo, isso em rádio, em televisão, a gente faz a mesma coisa, só que ainda hiperlinka, se você perceber ali, está verde, ou a coluna painel. E para não ficar, como é que aquela notinha virou esse texto grande? Porque aí, evidentemente, a gente tem que fazer uma apuração melhor para ficar um texto nosso. Então, fui ver lá na Justiça Eleitoral qual era o valor dessa mansão dele, fui saber qual a opinião dele sobre a falta de água e como que foi a rivalidade dele com o Geraldo Alckmin. E a gente recheia e tem uma notícia nossa que vai muito além do painel da Folha de São Paulo. Está terminando. Próxima. Aí aqui foi o social. Maluf comemora a mansão suntuosa dele não será afetada por falta de água em São Paulo. E o status a gente usou. Caixa d'água do casarão de Maluf está mais cheia que o Cantareira. Claro, com as devidas proporções e tal. Foi super bem também nas redes, essa daí. Rapidamente, só sobre o jornalista 2.0, que é o jornalista que pratica esse tipo de jornalismo, né? Coisas importantes para ele. Perfil multitasking, eu sei que as pessoas falam muito disso, os empregadores falam disso, isso incomoda um pouco, porque é saber gravar vídeo, twittar, monitorar, escrever, bater foto, sambar, a pessoa faz tudo, e aí o pessoal reclama, né? Ainda acaba de se formar, ainda não ganha bem. Mas é a realidade do mercado, não é que o multitasking, você tem que saber tudo, mas as ferramentas existem. Quanto mais ferramentas você souber, quanto mais linguagens de redes você dominar, melhor para você. Você tem mais a oferecer para a empresa. E se você não quer trabalhar para uma redação, para uma empresa de conteúdo, você pode abrir a sua própria empresa. E aí é interessante que você saiba manusear cada uma das ferramentas ou softwares que são os mais utilizados, para que você controle futuramente o trabalho dos seus funcionários, saiba se eles estão fazendo bem. O gatewatching é muito importante, que é o monitoramento. Tenho dúvida? Desculpa. Tem. São duas perguntas. Jornalismo tradicional e jornalismo 2.0. Quem está vencendo hoje e qual a sua perspectiva de futuro? Quem vence ainda é o jornalismo tradicional. Quando eu trabalhei no R7 era muito legal, porque tinha embates gigantescos entre a gerente de jornalismo, que foi a que fundou a Folha de São Paulo, uma excelente profissional, mas que a gente tinha debate. Eu falava assim, a Manuela Dávila, ela acabou de dizer, em 2012 isso, que ela perdeu a eleição. Ela perdeu a eleição, vamos mudar isso, diz no Twitter. Eu não sei se esse Twitter é dela, mas eu sei, eu sigo ela todo dia, é ela. Mas eu só vou dar quando a Justiça Eleitoral reconheceu. Gerente, não falar o nome, né? Gerente, veja bem, ela está reconhecendo a derrota dela. É ela. A gente diz, fulana reconhece a derrota, dane-se a Justiça Eleitoral. Então, mesmo hoje, o segundo maior portal do país, mesmo no segundo maior portal do país, ainda a força do tradicional é muito grande. Por outro lado, agora que eu estou numa redação que tem muita gente jovem, eu também sou jovem, mas os outros são ainda mais jovens, às vezes há um descompromisso com os pilares básicos do jornalismo, que é tipo, meu Deus, está bombando, vamos mudar. Tá, peraí, quem está por trás desse viral, desse meme, só para a gente ver, ainda mais em época política? Porque senão, não, vamos dar, olha, estão aqui, olha só que legal a Marina de ET, ou que legal, a Dilma sem cabeça. Então, assim, por ter essa experiência com um jornal mais tradicional, eu sei que a gente precisa ter uma metodologia e ter pilares. Ainda acho que nas redações tradicionais está vencendo o jornalismo tradicional. Julgo que é importante a transição para o 2.0, não dá também para pegar só a galera nova. E os memes todos, só notícia meme. Porque aí você não consegue construir credibilidade. A credibilidade, a reputação também é construída, na verdade, por meio de coberturas sistemáticas de determinados assuntos, tópicos e notícias. Tem uma segunda pergunta, Marcelo? Não? Bom. Outro, além do perfil multitasking, gatewatching, monitoramento. Então, se você é um setorista de política, de eleição, você vai ter que seguir os perfis no Twitter, no Facebook, as páginas oficiais daqueles políticos, daquelas marcas, se é, sei lá, a sua pauta é consumidor, se você é setorista de alguma coisa, porque é delas que virão as notícias. Então, hoje também, noticiário internacional, não basta você seguir. Para quem cobra internacional, por exemplo, e não é correspondente, você tem que seguir os veículos de comunicação estrangeiros principais, alguns blogueiros e os próprios jornalistas estrangeiros, que vão, às vezes, dar a informação deles, primeiro no Twitter deles,
e depois que vai o veículo retweetar ou dar a matéria completa. O jornalista 2.0 tem que interagir com os leitores, tem que responder às dúvidas. Lá a gente faz isso, conversa com os leitores. É um pouco difícil, por exemplo, às vezes a gente é atacado lá no Brasil Post. Mas vocês são da Abril, então vocês são a Veja, vocês são tucanos e tal, não sei o quê. E a gente busca responder a todos, dizendo, somos independentes, o que é real, porque a gente está mais editorialmente ligado ao Huffington Post. E o Huffington Post prega mesmo liberdade total, criticar todo mundo, e a gente tem mesmo essa liberdade para criticar todos no Brasil Post. Não teve processo. A gente ainda é um player pequeno, né? Possivelmente quando for um player grande, daqui a uns 2 anos, aí pode rolar, mas a gente vai continuar criticando. Interatividade com os leitores é muito importante. Tem muita gente que não gosta, que acha o leitor um saco. Não dá, a gente tem que pensar que é horizontal. Vai ter leitor que é um saco, mas tem leitor que vai te iluminar. Muitas vezes a gente usa de status no Facebook. A gente tem o social, né? O título social, mas tem o status também, que é o que as pessoas usam para postar. E no status a gente usa alguma coisa que o leitor falou. Então a gente é inspirado pelos leitores diariamente. E a gente tem que ser digital, no sentido de, além de dominar os mecanismos digitais, sendo multitasking, ser digital, isso, usando uma linguagem mais pop, sendo mais audaz. Como sempre vai ter um editor, o editor ele controla mais assim, os impulsos do pessoal audacioso demais. Mas ser digital é fundamental, realmente, para o novo jornalismo, para o futuro jornalismo. Esses são os meus contatos. Esse é o Jornalismo 2.0. Espero que tenham gostado e estou aqui aberto para dúvidas. Dá para entrar aqui? Será que o pessoal pode colocar brasilpost.com.br? Se o pessoal do... Vamos ver isso. O nosso tráfego hoje, acho que 40% vem do Facebook. No início eram 70%. Agora a gente está tendo muito tráfego no Google, justamente porque o sistema é muito indexável. Então, várias páginas surgem. A cada tag que a gente utiliza, o sistema cria uma página. Então, no Fábio Hidek, por exemplo, tem a página Fábio Hidek Harano. Não tem, né? Não tem como. Mas depois você dá uma olhada. brasilpost.com.br. Fábio Hidek Harano, Fábio Hidek prisão, Hidek preso. Então, toda a tag que a gente usa cria uma página. Por causa disso, fica mais fácil para quem está buscando. Hidek preso. Prisão Hidek cai no nosso sistema direto muitas vezes. Alguma dúvida? Pergunta? Eu vivo essa liberdade. Não. E eu já trabalhei em todos os veículos. Não, é porque assim, censura é engraçado isso, porque todo mundo que já trabalhou em grandes veículos sabe que existe, sim, restrição. Restrição a vários temas. Todas. Até o momento a gente não enfrentou nenhum tipo de restrição. A gente fala Aécio Neves sobre boatos de uso de cocaína, 2 pontos. Esse é um título. Então, sobre os números eu não sei se eu posso falar, porque eu até sei os números, mas o meu diretor... É porque eu estou aqui falando, na verdade, mais pela minha experiência. Não estou falando assim... Não, eu tenho, mas eu não sei se posso falar, porque eu estou falando justamente como jornalista, não pelo Brasil Post. Então... Isso, agora vai ficar maior. Eu não sei se você viu que teve uma demissão muito grande essa semana lá. Então agora a gente está na unidade de negócios a gente foi essa semana transferido para a unidade de negócios da Veja e da Exame. E lá a gente vai ter uma estrutura de comercial muito forte, de marketing também. Então isso com certeza Não, imagina, é super novo. A gente começou em janeiro, no final de janeiro. Exatamente. Mas só que a gente é visto lá na Abril como uma startup dentro da empresa. A gente está sendo visto como um laboratório para levar o know-how para todos os sites e para as revistas. Exatamente. Entrou aqui. Essa é a Splash, é um site que tem essa manchete, que está rolando em Cascavel, não sei se não está carregando e tal. Mas o site ele parece bem tradicionalzão, na verdade. É engraçado isso. Porque ele tem essa manchete gigantesca sempre, que a gente chama de splash.
E mais para baixo a gente vai ter a coluna de blogs com as opiniões e as matérias no meio, as hard news no meio e soft news do outro lado. E o legal é que, assim, geralmente em grandes portais, as notícias mais bombadas geralmente são de entretenimento. A gente também tem muito entretenimento e virais. Esse dos 9 vídeos de Colônia, Taca Ali Pau ou do Davi Luiz, bombaram durante muito tempo. Mas no nosso, notícia bomba muito. Então, claro que o público é pequeno, mas é muito legal você perceber que o jornalismo tradicional está dando audiência. Pode. Oi, tem uma pergunta. Eu queria saber se vocês têm essas conversas lá na Abril e mesmo com o pessoal do Huffington Post sobre a visão para o mercado editorial daqui para frente. Quais são as perspectivas? E também do ponto de vista mais técnico mesmo. Quando chegou o Brasil Post aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com o teor das matérias. Eu achei que estava assim, bastante zoeira e tudo mais. Eu falei, cadê o editorial mesmo, aquela questão mais jornalística? E eu vi que vocês têm equilibrado isso, até porque você acabou de mencionar, para passar credibilidade e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu tenho sentido que o internauta está ficando um pouco, não cansado, mas ele... Hoje em dia, a gente faz muita chamada caça-clique, ou coloca um mistério na rede social, e aí vai um outro internauta e comenta com a resposta embaixo. Acho que as pessoas estão começando a ficar já um pouco sacadas disso. Então, o que vocês pensam para o futuro? Isso vai se manter? Vocês têm pensado em estratégias novas? Então, são várias estratégias. Tem estratégia a curto prazo, tem estratégia médio prazo, longo prazo. Ainda assim, não tem, porque a gente está desenhando o veículo agora. A gente está testando muitas fórmulas. A equipe foi montada com pessoas de diferentes veículos e de diferentes approach e tal, background. E eu, que me sentia super 2.0, encontrei pessoas muito mais 2.0, mas num sentido assim, até distantes um pouco do jornalismo tradicional, desses valores mais assim. E, geralmente, quanto mais jovem a pessoa, mais ela quer zoar. E aí, se você reclama, estamos zoando demais, não sei o que e tal. A gente percebeu que para crescer, para expandir público, agora a gente tem mais de 100 mil fãs no Face e tal. A gente tem metas a cumprir, entendeu? A gente até conseguiu 100 mil antes do que a gente imaginava. Mas a gente quer expandir. A gente quer expandir público. Hoje o nosso público ele é muito jovem, na verdade. Até um público de 18 a 35 anos é 70% do público. A gente quer expandir. Criamos canal homem, canal mulher, canal gay, canal mais 50. São vários canais. E isso são linguagens específicas. E, claro, o que ancora tudo é o jornalismo. Só que o jornalismo que a gente faz é o jornalismo tradicional. Então, existem essas estratégias. Você acha chamadas puramente caça-cliques ruim. Por exemplo, no Vereador Explica por que Marina estava sorrindo, no status a gente dava o molho. Dava assim, ele estava sorrindo e contando que é uma aspas da mulher do... Seria uma aspas... do vereador falando sobre a mulher do Eduardo Campos. Então, a gente tenta dar notícia mesmo com mistério. A gente acha que o mistério faz parte da linguagem da web. Então, a gente usa isso. Mas é diferente, por exemplo, do UOL, que a gente fala de alguns fenômenos de geonização dos portais, uolização, e eu acompanho muito a R7ização dos portais, que é da foto da galeria, aquela foto louca assim e tal. Mas o UOL chegou no nível que é assim, eu sigo o UOL no Face, Neymar revela novo vício. E aí você clica, ele vai na farmácia 2 vezes por semana. Então, assim, cara, isso é horrível, isso não é jornalístico mesmo, entendeu? Eu acho muito ruim o caça-clique, esse clique não qualificado. A gente está tentando mesmo um tráfego mais qualificado e agora diversificado. É isso, gente. Obrigado. Qualquer coisa, pode falar. A tela de contato, eles podem deixar ali. Porque aí vocês anotam e qualquer dúvida podem perguntar. Putz, muitas. A equipe é super enxuta e... Super, nossa. Debate assim. Vamos colocar 9 horas. 9 horas com 1 hora de almoço. Mas a gente sabe que jornalista, quem escolhe jornalismo sabe que não é pelo dinheiro, né? É pela vocação, pela paixão e tal.
Ah, não. Existe realmente espaço para ganhar bem na profissão, mas é mais em empresas de conteúdo, de social media e tal, e assessoria, por exemplo. A FSB e a Máquina da Notícia pagam muito bem. Pagam realmente melhor do que veículos de comunicação, se é esse o questionamento. Sim, mas o grande grupo não quer dizer muita coisa. Na TV Globo, a remuneração da TV Globo não é alta. Eles justamente se aproveitam assim, como a credibilidade do veículo. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Qualquer dúvida, podem perguntar. Obrigada ao Diego, né? Iraeta. Foi uma manhã de grande aprendizado para a gente. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco, viu? Pessoal, a gente vai fazer um intervalo rápido agora. Lembrando a todos que o próximo debate é sobre empreendedorismo. E por falar nisso, ali fora a gente tem 2 estandes. Um é do Banco do Povo e o outro é do Sebrae. Se você tem ideia de abrir um negócio, alguma coisa digital, o pessoal está ali para dar consultoria. Tá bom? E se tiver também pessoa jurídica aqui, o Sebrae tem um kit para vocês. É só passar ali no estande também para retirar. Tá bom? Lembrando o pessoal que está assistindo a gente também pela internet, no tv.unesp.br/blogando, também pode interagir com a gente enviando as perguntas pelas redes sociais da TV Unesp ou pela hashtag blogando2014, tá bom? Até daqui a pouco. Marcelo, a próxima palestra, às 11h? 10h45. 10h45, tá bom?